Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos de 1 Coríntios, capítulo 4, 5 e o capítulo 6. O capítulo 4, Paulo vai falar sobre a fidelidade dos ministros de Cristo. O verso 1 até o verso 5 do capítulo 4, ele fala sobre os ministros como servos e administradores. Eu gosto muito dessa parte. Paulo, como apóstolo de Cristo, está escrevendo. E aí Paulo descreve os líderes como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Verso 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, Paulo começa a falar aqui sobre como deve se comportar os ministros de Cristo. E aí ele descreve que os ministros de Cristo, eles devem ser administradores dos mistérios de Deus. Isso é um privilégio. Paulo vai falar mais à frente que isso é um grande privilégio. Ele vai enfatizar que o requisito principal de um administrador é ser fiel. Então, o que é que Deus espera? Fidelidade. Pastor, fidelidade em qual área? Em todas as áreas. Fidelidade com a igreja, fidelidade com o seu irmão, fidelidade com a sua esposa, fidelidade com seus filhos, fidelidade na sociedade. Então, o que Deus espera é que os seus ministros sejam fiéis. Paulo também alerta contra o julgamento precipitado. Ele afirma que somente Deus pode julgar corretamente. Paulo vai trazer aqui, falando dele próprio, pouco me importa ser julgado por vocês. Por quê? Porque as pessoas podem te julgar e elas te julgam em cima da régua dela. Mas o julgamento de Deus, ele é justo. Por isso que a nossa caminhada tem que ser com um propósito, que foi o mesmo de João e Tiago, lá no início de Atos. Nós queremos agradar a Deus. Importa é agradar a Deus. O verso 6 até o verso 13 do capítulo 4, nós encontramos aqui a humildade diante de Deus. Paulo, ele responde ao orgulho dos coríntios, que se consideram superiores. Aí nós vamos ver, a cidade era muito bonita, era uma cidade muito imponente, a cultura, a forma de viver daquela cidade já trazia para os coríntios esse orgulho, e Paulo vai repreender. E aí ele vai trazer um contraste entre o estilo de vida confortável deles com o sofrimento dos apóstolos, destacando a humildade e o sacrifício necessário para o ministério. Paulo está sendo muito claro aqui, e aí no verso 6, irmãos, aplique essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Então havia esse problema de orgulho. Isso gerava divisão. Gente, o orgulho é o que vai trazer todos os outros problemas. E se eu e você não cuidarmos do nosso coração, nós somos pegos também nesse pecado, também nesse erro. O verso 14 ao 21, Paulo fala do cuidado paterno de Deus. Paulo se apresenta como um pai espiritual para os coríntios, lembrando que foi ele que fundou essa igreja, que estabeleceu essa igreja, e ele exorta-os a seguir o seu exemplo. Então, Paulo coloca assim como um pai, com essa ideia: olhem para mim, vocês que são meus filhos espirituais, olhem para mim e imitem a minha caminhada. E aí ele promete visitá-los e os desafia a escolher entre receber sua visita com amor ou com disciplina. Quando ele usa essa figura paterna também para dizer que ele tem autoridade, como apóstolo, como fundador daquela igreja, de ir até eles, com amor ou com vara, ou com disciplina. Porque essa é a função do pai. Um pai ama o filho, mas um pai disciplina. E a disciplina é uma, um apontamento, é a expressão de um amor. Nós vamos ver isso na carta aos Hebreus. Deus nos ama, por isso ele nos disciplina. O verso 2, ora, além disso, que se requer dos dispenseiros, dos ministros, é que cada um deles seja encontrado em fidelidade. Vamos ao capítulo
5, capítulo 5, nós temos aqui, capítulo 5, ele falando da pureza da igreja. Quero te lembrar, como eu falei ontem, existia uma imoralidade muito grande dentro dessa igreja. O verso 1 ao 2, ele fala dessa imoralidade, ele repreende a igreja de Corinto por tolerar um caso de imoralidade sexual envolvendo um homem com a mulher de seu pai. Pastor, por que isso era tão comum? Por causa dos templos pagãos, ou o principal templo, aonde havia várias prostitutas rituais. Se você um dia for na cidade de Corinto, eu fui lá nas ruínas, a cidade fica embaixo, esse templo fica no topo de uma montanha bem alta, é possível visitá-la. Quando os navios paravam, as prostitutas rituais desciam para ter relação sexual com os homens. Então, o contexto da cidade era um contexto de imoralidade. Só que essa imoralidade está entrando dentro da igreja e Paulo está chamando a atenção. E aí ele vai criticar a arrogância deles de não lidarem com o pecado. Pecado precisa ser tratado. Pecado é pecado. E como nós tratamos o pecado? Pecado é pecado. É necessário arrependimento. Porque quando há arrependimento e confissão, não voltamos à prática desse pecado. O verso 3 ao 8, Paulo fala da disciplina na igreja. Por que eu preciso fazer parte de uma igreja? Para que eu seja disciplinado. A disciplina é uma expressão de amor. Tem muitas pessoas que não querem estar na igreja, né? Eu sou dono do meu nariz. Ei, tome muito cuidado com isso. Porque nós só crescemos quando estamos unidos, conectados ao corpo. E o corpo tem essa função de nos disciplinar. Verso 3 ao 8, Paulo fala e ordena que o pecado seja o pecador seja removido da comunhão. Por que ele vai ser removido? Porque não houve confissão, não houve arrependimento. E Paulo diz que ele precisa ser entregue a Satanás para destruir a carne e para que seu espírito possa ser salvo. Paulo é tão radical, não é radical, porque quem permanece no pecado, ele pode estar dentro da igreja, mas ele está caminhando a passos largos para o inferno. E se eu vejo meu irmão pecar, é minha função, porque eu amo, de apontar, de mostrar para ele, irmão, você está pecando. É minha função, eu não posso fingir que nada está acontecendo. E aí Paulo, ele compara a igreja como um pão sem fermento, chamando os crentes a remover o fermento. Quando ele fala de fermento aqui, ele está falando de pecado. O verso 9 ao 13, Paulo fala da separação dos ímpios. Paulo esclarece que a instrução não se aplica aos pecadores fora da igreja. A instrução é para quem está dentro da igreja, quem conhece a palavra, quem um dia nasceu de novo, quem está na comunhão. Não é para quem está fora. Quem está fora ainda não foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Então ele precisa receber as boas novas, nascer de novo. Ele está falando para os de dentro, dos cristãos que vivem pecando. E aí, João, na sua primeira carta, nós vamos chegar lá, João fala que aqueles que vivem pecando é porque não conheceram Cristo. E Paulo aqui, ele exorta a igreja a não se associar com pessoas que se dizem crentes, se dizem cristão, dizem que nasceu de novo, mas vive de maneira imoral. Paulo diz, não ande com essas pessoas. Você vai se tornar igual a elas. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, Paulo vai falar sobre resolver a questão das disputas. Paulo vai falar sobre honrar a Deus com o corpo. O verso 1 até o verso 8 do capítulo 6, Paulo ele vai resolver as disputas dentro da igreja. Paulo critica aqui os coríntios por levarem suas disputas a tribunais seculares. Paulo vai dizer, é uma vergonha. Ele vai dizer, é uma vergonha. Não tem ninguém no meio da igreja com sabedoria para julgar essa causa. Então ele fala, vocês estão indo para um tribunal, isso é feio, isso é feio, isso é feio. Feio para a igreja, feio para vocês como cristãos. E aí ele fala, resolve entre os irmãos, busca alguém com sabedoria para dar uma palavra, sujeite-se a essa palavra, resolve a questão, enterra essa situação e caminhe. E aí ele lembra que os santos julgarão o mundo e os anjos.
Ah, pastor, eu acho que na igreja não tem ninguém capaz de julgar minha causa. Mentira. Você está equivocado. É ignorância da sua parte. Porque Deus olha para a igreja e Paulo vai dizer: a igreja, eu e você, nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos no final. Se Deus confia no nosso julgamento no final, quando eu e você fomos totalmente restaurados, quer dizer que no meio da igreja, orientado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e buscando conselhos de outras pessoas, nós possamos sim, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Podemos chegar à solução de uma situação. Então, nós podemos cuidar das questões internas. Verso 9 ao 11, ele traz uma advertência à imoralidade. Paulo apresenta uma lista de pecados que excluem as pessoas do reino de Deus. E ele vai incluir aqui imoralidade sexual. Ele inclui aqui, por exemplo, idolatria, ele inclui roubo, e ele lembra aqui aos coríntios que eles foram lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele é tão firme com o pecado, porque ele tem clareza que esses irmãos nasceram de novo, foram lavados no sangue do Cordeiro, foram santificados, foram justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E chegamos ao verso 12, e aí até o final, até o verso 20, nós encontramos aqui Paulo falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Ele já iniciou esse assunto, nós vimos isso aqui ontem, agora ele aprofunda. Paulo vai combater a ideia de que o corpo é separado do espírito. Corpo separado do espírito. Isso por quê? Porque havia uma heresia, o gnosticismo, que falava que a matéria é má e trazia esse conceito, esse ensino secular, mundano, essa heresia estava entrando dentro da igreja. Então, ele vai afirmar que o corpo é do Senhor. O gnosticismo dizia, o corpo, a matéria é má. Paulo está dizendo, não, o corpo também pertence ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala que seja conservado até a vinda do Senhor, corpo, alma e espírito. Então ele exorta os coríntios a glorificar a Deus com seus corpos, que são templos do Espírito Santo. Esse ensino ele é tão diabólico que se ele entra dentro da igreja, as pessoas iam continuar praticando, por exemplo, a imoralidade sexual, porque na cabeça delas elas estão praticando no corpo. E o gnosticismo dizia: o corpo é mau, a matéria é mau. Deus só está preocupado com o espírito, só com isso. Não. Deus está preocupado com o corpo, com a alma e com o espírito. Jesus veio para redimir corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Chegamos ao final de mais 3 capítulos. Espero que você esteja gostando. A gente cresce muito, muito mesmo. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui e nós vamos estudar, ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir.